Entre crises e mais crises, exatamente. Pronto, a gravação Ah, foi. foi. Agora, oficialmente, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Genivaldo Costa. Estou hoje como co-host aqui desse e moderador desse evento. Minha câmera está travando, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Mas, enfim, eu sou Genivaldo, sou coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, ou se você está se perguntando o que é GT, aqui é como a gente chama carinhosamente os grupos de trabalhos dentro do Engaja Mundo, e basicamente essa trilha formativa que a gente chama de Entre Crises e Caminhos, ou como carinhosamente o Francis, que faz parte aqui da rede do Engaja, chamou de Entre Crises e Mais Crises, é o processo onde a gente vai demonstrar e apresentar alguns temas que estão aí fazendo parte do que o Engaja Mundo quer trabalhar em 2025 e também é uma forma de fazer com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho dentro do Engaja Mundo. Bom, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos extremamente importantes, que é o direito às cidades e sobre justiça climática. E hoje nós vamos ter duas pessoas que eu amo conhecer e que eu amo falar, que são pessoas bem próximas de mim. Tem o Renan, que é lá do grupo de trabalho Clima, e a Luana, que é do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, que divide aí a coordenação junto comigo. Ela que está nesse processo de surtos e mais surtos comigo, uma coisa maravilhosa. E é isso, gente. Bom, eu vou passar agora a fala para a Luana, para ela iniciar aí a nossa trilha formativa de uma forma mais exata. Então, Luana, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Engajamundo, que você já se sente em casa, então bem-vinda mais uma vez. E é isso, a palavra é sua, todinha para você. Só me confirma se está aparecendo para você compartilhar a tela, por favor. Você está muda. Oi, gente, boa noite. Então, a gente vai começar a apresentação, né? Então, mais uma formação que a gente vai estar fazendo, que é a formação do direito à cidade e à justiça climática. E é isso, assim, eu acho que é um espaço também muito, falar que é um espaço muito colaborativo, né? Então, que a gente vai estar constantemente aprendendo. E então, fiquem bem à vontade para levantar a mão, fazer perguntas, contribuir também, né? Então, eu e Renan, a gente não sabe de tudo, então é bom falar sobre isso, né? Então, a gente está se somando em conjunto. E bom, é isso. Pode passar. Bom, a gente vai ter nossa apresentação, vai ter uma dinâmica agora no começo, né? O que que é esse tal direito à cidade? Vamos passar também por justiça climática e como construir esse direito à cidade. Pode ir? Bom, falando aqui de onde eu tô partindo, né? Então, tá só um momento. De onde eu tô partindo, então eu sou de São Luís, Maranhão, mais especificamente do Coroadinho, né? Então, uma das maiores periferias do Brasil. Atualmente sou graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, e também sou coordenadora do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis. Dentre outros lugares, né? Mas resumidamente é isso, né? Eu vou me apresentar rapidinho. Pessoal, boa noite. Uma honra imensa estar representando o GT de Clima aqui, em mais um encontro do Entre Crises e Caminhos. Eu sou o Renan, eu sou bacharel em Políticas Públicas pela Federal da ABC. Nossa, acho que eu risquei aqui o slide, mas tudo bem, foi um acidente. Eu fui criado em São Paulo, mas grande parte da minha vida e do meu ano eu passo na Bahia, numa cidade que chama Macaúbas, porque a minha família inteira é do interior da Bahia e os meus pais emigraram, eu acabei nascendo aqui. Também sou especialista em Direitos Humanos pela PUC e eu empreendo a minha consultoria em gestão de projetos sociais, que é a Cardeal, e hoje vou estar aqui com a Luana para a gente falar um pouco sobre direito à cidade e justiça climática. Pode passar, Renan. Bom, a gente vai ter uma dinâmica só para explicar. Não sei se vocês já ouviram falar daquela brincadeira de você tá com a mão levantada e aí, a partir de algumas frases ou enfim, e você vai abaixando os dedos. Não sei de quantos vocês já brincaram com isso, né? Mas, se possível, ligar a câmera e fazer justamente assim com a mão. É só uma mão mesmo, não precisa ser as duas, é só uma.
E aí eu vou falar algumas frases justamente sobre relacionadas ao direito da cidade. E aí a gente vai abaixando toda vez que você se sentir contemplado ou contemplada com essas frases. Deixa eu passar aqui. Gente, eu tô vendo pouquíssimas pessoas com a câmera ligada, hein? Bora ligar essa câmera aí, galera. Vamos, gente, eu tô passando aqui. Gente, meu computador não funciona com a câmera ligada no Zoom. Imagine eu com a mão Vamos. levantada. Que vergonha, Francis. Pois. Isso é um sinal pra gente ir pro Meet. A Aniele levantou a mão do Zoom. Eu achei ótimo. Bom, gente. Bom, eu vou colocar a minha também aqui. Também me incluo nessa dinâmica, né? Então, eu vou falar algumas frases. Se você sentir, você vai abaixando, né? Só para recapitular. Abaixa o dedo se você já deixou de ir para algum lugar por não ter dinheiro para o ônibus. Vamos abaixar? Vamos, gente. Abaixa o dedo se você já se sentiu isolado, ou isolado ou isolade em algum bairro por falta de opção de transporte público. Não, desculpa, transporte acessíveis. Ou também pode ser público, enfim. Abaixa o dedo se você já deixou de ir para algum lugar por não haver acessibilidade para pessoas com deficiência. Abaixa o dedo se você já deixou de ir a algum lugar por não haver iluminação pública adequada no caminho. Abaixa o dedo se você já deixou de ir para algum lugar por não se sentir seguro ou segura ou seguro por usar o transporte público ou caminhar. Gente, toda vez que vem alguma mensagem, fica bem na frente, né? Por caminhar pelas ruas. Abaixa o dedo se você já se sentiu excluído ou excluído ou excluído de alguma atividade que aconteceu em algumas outras partes da cidade. E aí fica a pergunta: como você se sente ao abaixar a mão por tantas situações? E eu acho que é um momento muito interessante para a gente também visualizar as telas, né? Como que a gente está com a mão levantada, se a gente está sem nenhum dedo levantado ou com um dedo somente. E aí, essa foi a nossa dinâmica, né, para a gente começar a falar sobre o direito à cidade. E aí, quando a gente fala sobre o direito à cidade, a gente fala sobre outras dimensões, outros assuntos, que é, por exemplo, falar sobre saneamento básico, direito à moradia digna, direito direito ao transporte público de qualidade, segurança pública, direito à saúde, à educação e tantos outros direitos que estão dentro dessa caixinha que é chamada direito à cidade. Tá, mas a gente deve analisar, e essa dinâmica deixa justamente em evidência o quanto o direito à cidade ele não é igualitário, né? Então, se você, a partir do momento que você mora dentro de uma periferia, dentro de uma comunidade, dentro de algum território isolado, a gente vai ter acesso, acesso a uma forma diferente da cidade. A forma que a gente vivencia a cidade, ele vai influenciar bastante a partir de onde a gente está partindo. E se você mora no centro da cidade, você vai acabar usufruindo muito mais sobre esse direito à cidade, né? Então, e aí, a partir disso, eu vou falar um pouco sobre esse contexto histórico do direito à cidade, né? Ele foi a primeira vez foi proposto com Henrique Lefebvre em 1968, né? Então fazendo algumas revoluções, né, começando a abrir alguns debates. E aí foram falar sobre a primeira vez direito às cidades, que era justamente para criticar esse desenvolvimento urbano capitalista. Né? E Lefebvre via como esse espaço onde as relações capitalistas se reproduzem e se fortalece ainda, né? Mas também com resistência à mudança que podem ocorrer. E a partir disso foram tendo vários outros pesquisadores e estudiosos para falar sobre esse direito à cidade.
como David Harris, que ele vai escrever um livro Cidades Rebeldes, então é um livro muito conhecido dentro da área. Então ele é britânico, ele vai geógrafo, que ele também vai falar sobre isso. E aqui no Brasil, a gente tem a Raquel Rolim, que ela é uma grande pesquisadora que também vai falar sobre esse direito à cidade, né? E tantos outros direitos. E esse direito à cidade não é apenas um conceito, né? Mas é um direito fundamental que busca garantir para todos os habitantes, né, possam participar da construção e do usufruto de cidades justas, inclusivas e sustentáveis. Bom, e falando um pouco sobre a base jurídica, mas eu não vou me abster muito nessa parte, né? Então, e aí, quando vem falar sobre o direito à cidade, ele vai aparecer na Constituição Federal de 88, né? Então, vai tratar o direito à cidade justamente como função social da propriedade, né? E o direito à moradia, no artigo 6, e da política de desenvolvimento urbano, no artigo de 182. E o marco muito importante que a gente vai ter é justamente falar sobre o Estatuto da Cidade, né? Então, o Estatuto da Cidade é uma lei federal de 10.257, de 10 de julho de 2001, né, que coloca o direito à cidade como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer. E, enfim, gente, a gente vai tratar de várias outras coisas, né? Então, vai abrir o debate também sobre vários assuntos, né? Então, não é somente o direito à cidade, né? A gente vai ter outros assuntos ali sendo debatidos, né? E é isso, assim, pode mudar. E, né, a partir do que eu já mencionei aqui, né? Então, o direito à cidade ele vai ter várias dimensões, por exemplo, o direito à moradia adequada, à moradia digna, né? Então, justamente esse acesso à habitação digna e segura com serviços básicos, né? Então, a gente vai ter a lei de ATINS, né? Então, é a lei de interesse social, que a gente vai justamente falar sobre essas questões. Direito ao saneamento ambiental, né? Acesso à água potável, esgoto, manejo de resíduos e drenagem. Direito à mobilidade e acessibilidade, né? Com transportes eficientes, acessíveis e sustentáveis sustentável. Direito ao espaço público, que é muito importante, né? Então, a gente vai falar sobre áreas de lazer, acesso à cultura, a convívio com todos e todas e com todos, né? Direito à informação e à participação, então, o envolvimento das pessoas dentro dessas decisões urbanas, né? Então, por exemplo, o plano diretor, né? Então, o plano diretor para que todas as pessoas elas possam participar desse momento democrático, né? Então, a gente também vai falar sobre essas questões da cidade democrática. Direito ao trabalho e ao lazer, né? Que são oportunidades econômicas e opções de cultura e o lazer da cidade. E o direito ao trabalho ele é muito importante porque se a gente não tem ao transporte público, a mobilidade urbana eficiente, que funciona dentro desse contexto de cidade, a gente não vai ter acesso às oportunidades, né? Que elas principalmente estão localizadas dentro desses centros urbanos. Então, está tudo correlacionado, né? Direito à alimentação adequada, né? Acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis dentro desse contexto urbano. Pode mudar. E agora eu vou mencionar, né, sobre essa urgência ao direito à cidade, justamente, né, que busca a falta disso acaba desencadeando justamente essas desigualdades sociais, espaciais, ambientais e muitas outras desigualdades dentro desse contexto de cidade. Então, falar sobre esse assunto é justamente promover e reduzir essas desigualdades, né? Então, a gente até fala dentro do campo da pesquisa, né, que a cidade é justamente o lugar onde vai se produzir essas desigualdades, promover a justiça social e o acesso equitativo de oportunidades, construir cidades muito mais humanas e focadas nas pessoas, porque o que acontece é que a construção dessas cidades, elas são voltadas principalmente para os carros, motos e tantos outros fatores, até exatamente, até os econômicos também. Então, a cidade ela vai gerar muito em torno disso e muito pouco justamente nas pessoas.
o que deveria ser foco principal dentro desse planejamento urbano. Buscar o desenvolvimento urbano e as formas sustentáveis. E aí, quando a gente fala sobre essas formas sustentáveis, é pensar em soluções baseadas na natureza para fazer justamente esse planejamento. Mas não somente esse planejamento, mas também pensar nas moradias, né? Então, quando a gente pensa justamente sobre desigualdade, né, eu acho que levando um pouco para esse ponto, por exemplo, quando a gente tem uma alta de calor, quem vai sofrer muito mais é justamente quem está dentro da periferia. E aí a gente vai analisar justamente essas construções dentro da periferia e a gente vê que muitas das vezes são casas muito pequenas, onde a gente não vai pensar em ventilação, em janelas, em aberturas e aí muitos outros fatores, né? Porque o foco é só abrigar, sabe? Cumprir, cumprir justamente do morar. Mas a gente também tem que dar justamente de dignidade para essas construções, né? Pensar em formas como é que a gente vai fazer com que essa moradia ela seja muito mais adequada. E não é porque você mora dentro da periferia que você não tem que ter dignidade, né? É uma casa que seja sustentável. Fortalecer a democracia a partir da participação cidadã, né? Então, e é um ponto bastante importante, justamente, né, como eu já disse, os planos diretores, a gente tem outros movimentos dentro da cidade, as conferências, e justamente são espaços onde a gente vai estar discutindo esse direito à cidade, né? Então, ali que vai ser formulada muito dessas normativas, essa legislação, e enfim, né? E esses também projetos que visem ali o direito à cidade, né? Então, criar essas cidades mais resilientes, pode voltar, resilientes e preparadas para o futuro. E quando eu falo na questão de cidades resilientes, eu estou falando que o que a gente tinha de cidade há 20 anos atrás, o que hoje em dia a gente tem de cidade e que vai ser daqui a 20 anos, é totalmente diferente, né? A cidade ela está em constante mudança, em constante crescimento. Então, se hoje a gente sofre com o calor, daqui a 20 anos a gente vai sofrer muito mais se a gente não tem um plano de adaptação e mitigação para essas cidades. Então, a gente precisa, desde já, urgentemente, criar essas cidades bem mais resilientes e preparadas, não somente para o futuro, mas também para o presente, porque a gente já vive exatamente essas consequências do não planejamento urbano e não acesso ao direito à cidade. Agora pode mudar, Renan. Bom, e aí a gente tem vários obstáculos e desafios, assim, no contexto Brasil. A gente tem uma grande especulação imobiliária e seus impactos dentro da moradia, então é algo muito, muito sério, né? Então, a especulação imobiliária faz com que muitas das terras, muitas dessas localidades nas cidades elas vão aumentar, fazendo com que as pessoas elas vão cada vez mais para essa margem da cidade, cada vez mais, e afasta essas pessoas do que elas deveriam ocupar, né? Então faz com que elas cada vez fiquem para essa margem, assim, entre muitas aspas, né? Então a gente tem que ver o que que é margem, o que é centro. Mas em tese é isso, né? Então e a segregação socioespacial e a exclusão de grupos vulneráveis, né, como eu já havia dito, né, o planejamento urbano inadequado e o crescimento desordenado. Então, em muitas das cidades, a gente não tem plano diretor. E o plano diretor vai ser justamente essa lei que vai regular a cidade. Então, basicamente, assim, vai falar assim, não, tal localidade da cidade você pode construir isso, outra não. E aí faz com que organize, assim, entre muitas, muitas aspas, né? Então, e justamente por não pensar esse planejamento faz com que a cidade ela cresça de uma forma totalmente desordenada. E a partir do momento que esse crescimento ele é desordenado, a gente acaba fazendo com que esses grupos não tenham acesso a outros direitos. Entendeu? Então, por exemplo, o acesso à saúde ele vai ser muito mais restrito, o acesso à educação, o acesso a uma arborização também, e acesso a vários outros direitos, né, que são garantidos. E é isso, assim, eu acho que o planejamento urbano ele é fundamental justamente para que a gente possa ter uma cidade minimamente
elas possam usufruir dos seus direitos, né? E aí, o alto déficit habitacional e a falta de moradia digna, né? Então, e uma infraestrutura urbana precária em muitas áreas. E aí também a gente vai falar sobre violência urbana e restrição do uso pleno da cidade, porque você vai acabar tendo ali medo de ir em certas partes da cidade, porque isso, aquilo, outro, né? E é isso, gente, é um assunto extremamente complexo, né? Então, enfim, a participação cidadã ainda mais limitada em muitos contextos, né? Pode? Passou aí, Pode. Lua? Exatamente. Luana, tu travou? É o Renan agora. Ah, ok. Então, deixa eu passar aqui. Barará. Boa, pessoal, eu vou trazer. Eu fiz um risco aqui nos slides, não sei se está aparecendo para vocês, mas foi sem querer. É, ia só falar antes de começar a entrar no conteúdo aqui, que eu não estou conseguindo ver o chat porque eu estou compartilhando a tela. Então, Geni, se precisar fazer alguma intervenção, pode abrir o microfone e me interromper aqui, tá? Fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu queria começar, pessoal, trazendo esse adendo de que quando a gente fala de cidade, acesso à cidade, a gente fala e tem um foco geralmente em essa relação urbano e periferia urbana, né? Centro e favela, centro e cidades dormitórios. E isso é muito importante. As maiores cidades do Brasil, elas têm essa relação com as suas comunidades periféricas. Mas para complexificar o debate, e a Lua falou muito sobre isso, desse debate ser muito complexo, e ele precisa ser complexo mesmo, e a gente precisa tentar entender esses conceitos na prática, eu queria adicionar a dimensão do rural. O Brasil, ele é um país extremamente rural, cerca de 12% da nossa população estão em municípios rurais, então a gente vai ter essas duas dicotomias, né? A gente tem as grandes cidades, as grandes metrópoles, as capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, que tem a sua relação com a periferia urbana, com as favelas e com as periferias que estão ali, em volta da sua zona principal, do seu centro, e a gente tem uma relação também com as cidades menores dentro do Brasil, que tem essa relação do centro da cidade, do urbano, com as comunidades rurais, com as comunidades que estão nessas zonas e povoados rurais. E o Brasil é tão complexo que, mesmo com essa diferenciação, a gente ainda não consegue abordar todo mundo, né? Em Belém, por exemplo, a gente tem as baixadas, que são as zonas periféricas que estão ali nas ilhas, nos igarapés. Então, é até desafiador dentro das ciências sociais a gente fazer essa divisão de até aqui é centro, até aqui é urbano, a partir daqui é periferia, porque são muitos os fatores que vão definir esse limite. Mas eu queria trazer esse complemento para o debate, porque os desafios que essas periferias vivem, sejam elas rurais, urbanas, outros tipos de periferias, elas possuem algumas semelhanças, mas possuem também aspectos muito diferentes, né? Por exemplo, as pessoas que estão na zona rural, elas podem ter um pouco mais de soberania alimentar do que as pessoas que estão na periferia urbana, porque elas vão ter um pedaço pequeno de terra, que elas vão poder plantar o que elas comem. Então, tem vários fatores que vão é, complementar essa discussão e adicionar camadas a isso, né? E aí eu trouxe aqui, eu pensei, fiz uma listinha de uma série de aspectos negativos de falta de acessos e a direitos que essas comunidades, tanto rurais ou urbanas, elas vivem, né? Então, uma delas é a falta de saneamento. No Brasil, você vê, às vezes, em algumas comunidades encontra até crianças brincando em esgoto a céu aberto, expostas a uma série de doenças, porque você tem atrás da sua casa o esgoto passando ali. Então, em vez de rios limpos que estão ali para
para a gente aproveitar da natureza são esses esgotos a céu aberto, essa falta de saneamento que acontece dentro da periferia. A gente tem muitas pessoas que vivem em periferia que não têm direito a endereço. Na casa dos meus pais, por exemplo, lá na comunidade da Gameleira, em Macaúbas, a gente não tem endereço, então eu não posso receber uma encomenda em casa. Eu não posso colocar o endereço no meu currículo. Eu preciso ter alguém, colocar o endereço de outro parente que está no centro da cidade, que vai receber é, como que chama? O Correios, e vai ter esse direito a receber uma coisa na sua casa, um direito a ter um endereço. Então, outra coisa, por exemplo, é a criminalização dos corpos periféricos, né? A gente sabe o quanto a polícia e a força policial no Brasil, ela tem um tratamento diferenciado com os corpos que estão no centro, que estão em bairros mais nobres e os bairros que estão na periferia. Hoje a gente sabe que no Brasil as pessoas que são mais assassinadas pela polícia são jovens, nós, jovens, e jovens negros, especificamente, jovens pretos. Então, é, são várias camadas de falta de direito, de violência e descriminalização que a gente passa por não ter esse direito à cidade, por não ter acesso a diversos direitos que estão dentro desse direito à cidade, né? Como a Lua falou, o direito à cidade é um guarda-chuva que abarca uma série de outros direitos. E, historicamente, aqui no Brasil, o direito à cidade ele é um conceito que ele recebe muita força a partir de 2013, nas Jornadas de Junho, e a gente vê o legal é que a gente vê diferentes movimentos sociais setoriais, ou seja, movimento pela mobilidade, movimento pela acesso à moradia digna, utilizando pelo direito à cidade. O movimento Passe Livre, por exemplo, eles falam: uma cidade não existe para mim se eu não posso andar sobre ela, se eu não posso acessar essa cidade e me mover nela. Então, é muito legal como não existe esse consenso, né, do direito à cidade, porque ele tá envolvido com uma série de outros direitos. Quando a gente pensa em meio ambiente, por exemplo, a gente tem lixões que são lixões a céu aberto que estão sempre destinados à periferia. Você nunca vai encontrar os lixões no meio do centro da cidade ou em um bairro nobre. É sempre pensado, as prefeituras sempre destinam as periferias para ser o local onde estão esses lixões e a gente tem noção da série de impactos negativos na saúde e no meio ambiente que tem você ter contato com o lixão a céu aberto. Então são muitas camadas, são muitas demandas e uma série de direitos mesmo que são negados para quem vive hoje, principalmente nas periferias do Brasil. Então, outra questão que eu queria trazer aqui é que as periferias, não só as favelas, né, mas as periferias são um projeto. Então, desconstruir esse ideal de que, ou essa ideia de que as favelas, as periferias, elas surgem de uma consequência, de uma mera consequência do acaso. Isso não é verdade. As periferias, elas surgem porque no Brasil, especificamente, no período pós-abolição, com o fim da escravatura, do período escravagista, nós temos uma inação, um governo, uma política que não desprende de nenhuma política pública para parar as pessoas que até então eram escravizadas. Então, essas pessoas elas estão sem possibilidade de ingressar no trabalho formal, essas pessoas elas não têm onde morar, essas pessoas não têm de onde obter renda e o que resta para elas é viver na periferia. Não é à toa que os dados mostram que a maior parte das pessoas que estão na periferia são pessoas são pessoas negras e pessoas que tem um baixo poder aquisitivo. Então, isso foi pensado, isso foi um projeto intencional para que também essas pessoas servissem como mão de obra barata. O capitalismo, ele não existe sem uma mão de obra barata, uma mão de obra desqualificada para você explorar. Então, as pessoas que foram escravizadas no período da escravatura, elas foram pensadas para se tornarem essa massa de trabalho para o capitalismo funcionar. Então, a burguesia articula para que junto com o poder político, para que essas pessoas não tenham nenhuma política pública destinada a elas, não tenham nenhum suporte do governo, e elas acabam sendo o foco aí no mercado de trabalho para que elas sejam exploradas e que sirvam para acumulação de riqueza para os grandes burgueses, né? Para as pessoas que são detentoras aí do meio de produção, para quem
gosta demais. E a justiça climática? Onde que a justiça climática, que é também o tema dessa nossa conversa, entra? Justiça climática e direito à cidade são dois conceitos que têm tudo a ver. Enquanto o direito à cidade ele está falando que nós precisamos todos ter o direito a lazer, à moradia, que a cidade precisa ser justa, inclusiva, a justiça climática ela vem falar duas coisas e dialogar duas coisas com o direito à cidade. Primeiro é que a gente precisa de cidades que não contribuam com a degradação do meio ambiente, com cidades que não destruam e olham os recursos finitos como algo que está em prol do capital. E a gente precisa que esses impactos negativos das mudanças climáticas, eles não sejam sofridos só por quem está nas periferias ou só pelas populações vulneráveis, que são as pessoas que menos contribuem para que as mudanças do clima aconteçam. Então, essa justiça climática ela precisa acontecer tanto a nível global quanto a nível local. Por exemplo, na distribuição de financiamento para as mudanças climáticas, a gente precisa que os países mais ricos sejam os países que financiem os projetos de adaptação e mitigação no sul global, porque eles são os que mais poluem o meio ambiente. E o sul global é quem mais sofre de forma desproporcional os impactos das mudanças climáticas, sejam elas enchentes, desastres naturais, refugiados climáticos, enfim, as pessoas estão morrendo diariamente por conta das mudanças do clima. Então, tem esse aspecto a nível global e também a nível local. As grandes metrópoles, como São Paulo, elas que são polos industriais, polos econômicos, são as que mais destroem o meio ambiente. Então, a gente precisa que esses grandes polos sejam também os que mais coloquem investimento, coloquem financiamento para que o restante do país e o restante dos municípios possam implementar políticas, principalmente nos locais onde as pessoas mais sofrem com os impactos das mudanças climáticas. Então, o que a gente quer é um novo projeto. A gente quer um novo projeto de sociedade, um projeto de político de sociedade onde a gente tenha consonância e equilíbrio entre pessoas e meio ambiente. Então, como está aqui, né, uma urbanização mais justa, ou seja, com impactos que sejam vivenciados por todas as pessoas, mas principalmente que nós tenhamos cidades adaptadas, resilientes, participativas. A gente quer que as pessoas que mais sofrem com as mudanças climáticas, as pessoas que estão nas periferias, participem das tomadas, dos processos decisórios e da tomada de decisão, e que também haja distribuição dos recursos, ou seja, todos possam ter acesso às oportunidades e aos serviços, aos direitos, às políticas públicas que as cidades proporcionam. E assim a gente consiga efetivar de fato a justiça climática e ambiental. E aí a gente vai falar um pouco agora de coisas boas, depois de falar de tudo isso, que é quais são as possíveis soluções, quais são os caminhos para que a gente alcance um direito à cidade pleno a todas as pessoas e também uma justiça ambiental. A Lua já falou um pouco, mas o primeiro tópico é planejamento urbano e territorial. Então, um dos instrumentos de planejamento nos municípios são os planos diretores. A gente tem vários outros, como o orçamento participativo, que é uma experiência de planejamento através do orçamento que nasceu em Porto Alegre, que se difundiu não só no Brasil, mas virou um caso de aprendizado no mundo todo, onde as pessoas, os munícipes, eles podem propor projetos que vão receber orçamento, que vão ter orçamento destinado durante o ano orçamentário dentro dos seus municípios. Então, os municípios eles precisam, os gestores eles precisam planejar as suas cidades para que elas sejam mais inclusivas, planejar o território, pensar a relação das pessoas com o seu território, principalmente, e também pensar como que a gente constrói cidades mais justas e mais inclusivas. A gente tem a importância também das políticas públicas de mitigação e adaptação, que a Lua já trouxe, e aí aqui eu trago a importância dessas políticas serem intersetoriais e intermunicipais. Dentro das políticas públicas, a gente tem os setores, então políticas públicas de educação, políticas públicas de meio ambiente. A gente precisa que esses setores eles dialoguem para que a gente tenha um impacto, uma eficiência ainda mais efetivo.
E a gente sabe que uma coisa nunca anda só. Então, quando eu tenho uma política pública de educação, ela acaba impactando o emprego, ela impacta em economia, ela impacta em qualidade de vida, em acesso a lazer. Então, por isso a gente precisa, em espaços como a COP, que são espaços que a gente está galgando aqui através dessa formação, reivindicar por isso. E também, não só entre setores, mas entre municípios, entre regiões. Dentro dos processos decisórios, a gente tem algumas experiências de consórcios, que são consórcios intermunicipais, que os municípios se articulam em regiões. Então, em São Paulo, a gente tem, por exemplo, Alto Tietê, ABC, Paulista, em que os municípios eles podem e devem se articular para que as políticas aconteçam não só no seu território ali, na determinação do seu município, mas em toda aquela região. Então, por exemplo, se eu vou ter uma política pública de tarifa zero do meu município, em que os municípios não vão pagar para o transporte municipal, mas ele vai chegar no município vizinho e vai ter que pagar. Então, por isso a importância dessa interdisciplinariedade, dessas parcerias, para que a gente consiga um impacto ainda maior e regional. Investimento equitativo. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Os municípios mais afetados precisam receber mais investimento, porque justamente eles foram os mais afetados. A gente tem outras políticas públicas super necessárias, como de regularização fundiária, de acesso à terra, demarcação de terras indígenas, super importante, que o nosso presidente prometeu, mas ainda não entregou. Estamos aqui nas expectativas. E arquitetura inclusiva, que é o oposto da arquitetura hostil, que é um termo que ficou muito conhecido ultimamente com o trabalho do padre Júlio Lancelotti, porque as cidades, elas são, principalmente bairros nobres, são pensados para excluir quem tem baixo poder aquisitivo, pessoas em situação de rua. Então, você tem vários locais, por exemplo, em que só pode entrar se você chegar de carro, arquitetura onde as pessoas não podem sentar e ficar muito tempo, onde os arquitetos não querem que as pessoas estejam ali. Então, a gente precisa mudar isso para uma arquitetura inclusiva e agricultura urbana. Como que a gente traz para dentro das cidades uma melhor possibilidade de economia solidária e agricultura familiar? Como, por exemplo, hortas urbanas. São possibilidades super possíveis e que a gente precisa começar a implementar. E uma coisa importante é que muitas dessas políticas dependem, infelizmente ou felizmente, de vontade política. Então, elas são possíveis, elas são viáveis. O que falta são gestores que precisam, que tenham vontade realmente de colocar esses projetos para andar, para serem aprovados e para serem implementados. E por isso, o último ponto é o de eleger mulheres negras, indígenas e pessoas LGBTQIA+, comprometidas com as agendas que a gente está divulgando aqui, né? Que é o direito à cidade e da justiça ambiental. Então, tem uma diferença que é essa representatividade substancial e uma representatividade efetiva. Não adianta para a gente que a gente tenha uma mulher negra, indígena, uma pessoa LGBT, mas que não esteja comprometida com as nossas causas ou até advoguem contra essas causas. A gente precisa de uma representatividade concreta, efetiva, de pessoas que nos representem de forma identitária, mas também defendendo as agendas que a gente está advogando e lutando por elas. Eu trouxe aqui, também para ficar mais prático, dois exemplos de políticas públicas que a gente precisa e seria muito interessante que fossem implementadas no Brasil para a gente estar mais perto de um cumprimento aí da justiça ambiental e do direito à cidade. A primeira é a tarifa zero. A tarifa zero é uma política pública onde o município ele viabiliza que os munícipes não precisam pagam R$ 0 para andar nos transportes municipais, majoritariamente ônibus, né? Eu vi que o Francis falou aqui que na cidade dele não tem nem transporte público, né? Em Macaúbas, na cidade dos meus pais, é assim também, não existe transporte público, são pessoas físicas que compram ônibus e começam a cobrar do pessoal, dos cidadãos, e isso é um absurdo em muitos níveis, assim. Mas a gente tem, felizmente, já no Brasil, 132 municípios que implementaram a tarifa zero. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal. 132 municípios que já não cobram nada para os seus cidadãos andarem de ônibus. E é uma política pública que o retorno sobre o investimento é muito grande, porque movimento o comércio local, aumenta o acesso
a lazer e a educação. As pessoas vão começar a visitar outros locais, vão começar mais a andar de ônibus, vão evitar carro, beneficiando o clima, beneficiando o meio ambiente. Ela economiza para ir trabalhar. As empresas também não precisam gastar com tanto vale transporte. E aí eu peguei o dado aqui de uma organização que chama GV Cidades, que é uma organização de um ativista brasileiro, Giancarlo, não sei se alguém aqui conhece. Giancarlo vai para Oxford estudar políticas públicas e ele volta para o Brasil com essa missão de implementar, ajudar os municípios a implementar a tarifa zero no Brasil inteiro. E ele faz os estudos e um deles, que foi o que eu peguei, é, diz que você precisa, dependendo do município, só de 61 centavos de investimento por habitante por dia para tarifa zero ser possível. E o retorno que você tem sobre esse investimento é muito maior. E esse investimento ele representa somente 3% do orçamento do município, que é muito pouco. Claro que depende do tamanho do município, né? Esse município que ele fez esse estudo era um município pequeno. E outra política pública que está na nossa Constituição, está garantida pela Constituição, mas ainda não foi implementada de fato no Brasil, é a reforma agrária. A reforma agrária, ela foi implementada por diversos outros países, principalmente por países capitalistas como Inglaterra, Estados Unidos já fizeram, mas que no Brasil a gente ainda não tem. Então eu até escrevi aqui, né, quando será a vez do Brasil? Basicamente, a reforma agrária é você redistribuir terras com o objetivo de democratizar o acesso a elas e garantir a sua função social. Então, é algo que a nossa legislação já defende, mas que ainda é um processo que não aconteceu no Brasil. E é uma política pública muito importante. Diversos movimentos sociais no Brasil advogam por essa reforma e a gente precisa que ela aconteça para que a gente tenha uma distribuição de terra igualitária para que as pessoas possam morar com dignidade, possam plantar com dignidade, possam garantir a sua soberania alimentar, possam plantar sem veneno, possam gerar renda, possam garantir sua subsistência. Então, é uma política pública muito importante que é, a gente precisa. Quem sabe vem aí depois do fim da escala 6 por um, né? Quem sabe? Vamos sonhar e esperançar. Por último, já estou acabando e a gente abre aqui para debate. Eu trouxe só um recurso interessante para vocês terem em mão, em debates ou por curiosidade, que é o meu IBGE. Se alguém puder mandar aí no chat o link, inclusive, é meuibge.ibge.gov.br, que você consegue preencher 4 dados só: sua cidade, sua data de nascimento, seu sexo e a sua raça, e você recebe um mapa muito interativo que você pode interagir, que é essa segunda tela, e ele te mostra uma comparação da sua cidade com outras cidades em relação à raça, a quantidade de povos quilombolas indígenas, meio ambiente. Então, isso é muito legal, uma forma muito fácil, rápida e interativa da gente se empoderar sobre informações do nosso próprio, da nossa própria cidade, do nosso próprio município. Então, é basicamente isso, direito à cidade para quem? Eu e a Lu, a gente agradece pelo tempo de vocês, por nos escutarem. Como ela falou, a gente também não sabe tudo, então estamos muito animados para escutar o que vocês têm para contribuir. De novo, queria agradecer pelo tempo. Uma segunda-feira à noite, reunir vários jovens aqui não é uma tarefa fácil, então queria particularmente agradecer pelo tempo de vocês que estão aqui com a gente. E agora eu passo a palavra para o Geni para a gente conversar sobre o tema, abrir essa roda de conversa e falar mais sobre esse tema que é tão importante. Vou parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, René e Lua, por terem compartilhado aí esse conhecimento de vocês, um pouco sobre os saberes de vocês dois. Estava aqui analisando os comentários e vendo as outras discussões enquanto no WhatsApp aí nas redes do Engaja, todo mundo está gostando. E aí, antes de abrir aqui para o espaço de conversa, eu gostaria de compartilhar no chat algum espaço e algumas coisas que o GT Cidades e Comunidades Sustentáveis já construiu ao longo do tempo, falando sobre cidades e principalmente sobre racismo ambiental. Então, vocês depois podem dar uma conferida aí nesses links. Mas agora eu gostaria de abrir aí para a gente fazer esse debate, para questionamentos, para dúvidas ou para falas de vocês mesmos. Vocês podem mandar ou no chat ou então podem se sentir disponíveis aí para levantar a mãozinha
fazerem aí essa nossa conversa. Como dizemos aqui no Engajo, é o nosso jeitinho Engajo de ser. Então, o nosso jeitinho Sexify. Então, esse momento agora é nosso. Calma, gente, não briguem. Não briguem para falar, por favor. Enfim, enquanto o pessoal tá aí ligando o microfone, levantando a mão e escrevendo no chat, eu tenho uma dúvida, na verdade, pessoal, que eu acho que talvez seja a dúvida da grande maioria das pessoas, de modo geral, para além desse processo de enfim, para além desse tecido, para além das pessoas que estão no terceiro setor e principalmente para além das pessoas que estão nesse mundinho que a gente está de ativismo, que basicamente a gente discute muito sobre como as pessoas elas devem se adaptar para as mudanças climáticas dentro dos seus aspectos. Mas a questão é como os centros urbanos, as cidades, as comunidades, elas podem se adaptar para essa mudança climática, porque, em tese, como a gente falou, existem pessoas que estão à mercê dessas partes das políticas públicas, né? Existem pessoas aí que moram em situações, que o poder público ou não chega, ou às vezes finge que eles não existem. Então, como é que vocês enxergam esse posicionamento e essa visão de adaptação quanto a essas mudanças climáticas que estão acontecendo nos dias atuais? Geni, é mais para eu e pra, só por exemplo, mais para eu e para a Luana responder ou tipo, tá aberto que a pessoa responder? Como... Pode ser você e a Eu, Luana, mas quem quiser responder, pode responder também, não tem nenhum problema. Boa, eu vou compartilhar os dois centavos então sobre isso. Eu acho que duas coisas, assim, dois pontos. Eu acho que o primeiro ponto é a participação popular e a responsabilidade das prefeituras de construir essa cultura nos municípios da participação popular, ou seja, fazendo com que as pessoas entendam a necessidade de participar nos processos decisórios, participar, nas discussões sobre as comunidades onde essas pessoas vivem. E isso realmente é algo que é uma responsabilidade maior das gestões municipais, né, da administração pública, porque a gente tem municípios em diferentes níveis. A gente tem municípios que trabalham com mais participação popular e temos municípios que trabalham com menos participação popular. Na minha graduação, como eu fiz a Federal do ABC, eu estudei muito a ABC e eu estudei muito um município que se chama Diadema, que apesar de ser um município é, periférico perante o centro de São Paulo, é um município que ele é referência em participação cidadã e popular. Então, de repente, quem tiver interesse nesse tema, quiser pesquisar sobre esse tema, como fazer políticas públicas de forma muito participativa, pode estudar tanto o caso do orçamento participativo de Porto Alegre quanto o município de Diadema. Então, quanto mais instrumentos o município tiver de participação popular e abertura de participação dos cidadãos, melhor. E aí, quando você fala em adaptação para as mudanças climáticas, a gente precisa de gestores que estejam mais ligados a esse tema. E a gente precisa, de um lado, gestores que foram eleitos, né, que estão puxando e responsáveis por essas políticas públicas, e a gente tem nós, como sociedade civil, que precisa também pressionar para que essa agenda seja inserida na agenda pública, né, seja discutida, seja reconhecida como um problema público. E aí o primeiro passo é entender o seu município e a sua comunidade, fazer um diagnóstico realmente, né, e isso sendo uma parceria do governo, da administração municipal com os cidadãos. Vamos mapear quais são os principais riscos que a nossa cidade está vulnerável a sofrer em relação às consequências das mudanças climáticas. Vamos entender os bairros mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, vamos entender o nosso território para depois criar um plano de adaptação, para depois pensar quais são as políticas mais adequadas. Às vezes, alguns municípios tentam se inspirar em outros municípios, e isso pode não dar certo porque cada município tem
diferenças históricas, demográficas, regionais, que são específicas de cada território. Então, por isso que é muito importante conhecer o próprio território, para depois pensar como agir e então abrir espaço para essas políticas, né? Inserir isso nos instrumentos de participação, ter políticas públicas de adaptação climática, de mitigação, ter espaços de discussão e de participação como como conselhos. Então, é muita coisa que é possível, mas diria que em relação à adaptação, o primeiro passo é criar um diagnóstico do local, né, seja comunidade ou do município, dependendo do tamanho, para depois criar um plano de ação e não inverter essa ordem para ter mais acesso dessas políticas darem certo. E digo mais, gente, sobre essa questão, né, sobre essa questão principalmente de participação, é muito importante justamente ter esses profissionais, em especial que vieram da periferia, porque é muito importante dentro desses cargos públicos para a gente fazer uma política urbana que seja inclusiva, mais sustentável, que vise justamente esses espaços. Porque o que a gente tem hoje em dia de cenário é justamente pessoas brancas do centro das cidades que estão fazendo essas políticas. E logo elas não vão pensar justamente dentro dessas de todas as pessoas, porque elas partem de um ponto de vista totalmente diferente. Então, de não ter essa sensibilidade, esse tato, justamente, né? Então, eu acho que é um dos degraus que a gente precisa subir é justamente ter mais pessoas, justamente dentro desses espaços que são muito importantes e estratégicos, né? Eu acho que até uma crítica, né? Por exemplo, as universidades de arquitetura e urbanismo, né, que são justamente essas pessoas que vão trabalhar com cidade, né, dentre outras coisas, ela é muito branca, gente, ela é muito elitizada, né? Então, é um espaço onde todo o tempo a gente está se deparando com pessoas brancas que nunca pisaram na periferia e falam sobre a periferia, escreve, pesquisa e tudo. Mas é isso, gente. Eu acho que mas é isso, eu acho que também outros caminhos que a gente pode ter justamente sobre essa adaptação climática é, é as soluções baseadas na natureza. E dentro dessas soluções baseadas na natureza, a gente, por exemplo, vai ter um transporte público, né, uma mobilidade urbana muito mais sustentável, né? Então, construir e justamente pensar necessidades para que a gente não não precise utilizar carro, moto, esses meios assim, sabe? Então, que a gente tenha, por exemplo, a possibilidade de ir para a escola, para a universidade, para o trabalho a pé. Por que não, né? A gente até fala dentro do GCT Cidade, né, que foi uma campanha é a cidade do 15 minutos, então é um sonho para a gente, né? Então, se a gente tivesse a cidade do 15 minutos, a gente pouparia não somente nosso tempo, mas também a gente construiria uma mobilidade urbana muito mais sustentável e acessível. Construir também uma cidade, né? Então, que mais arborizada, também pensar em sistemas alimentares dentro mesmo das cidades. Então, a gente tem justamente essa possibilidade, sabe, gente? Então, mas o que a gente não tem essa força justamente de vontade. Ah, só para complementar, falar também sobre essa gestão de resíduos, um planejamento urbano que atenda todas as necessidades, que ele vise principalmente a sustentabilidade, e todas as áreas. É, E é isso, eu acho que esse é um dos caminhos, né, que a gente vai ter justamente para a gente conseguir adaptar as cidades, né, e que a gente possa ali visar principalmente o bem-estar das pessoas, né, que vão estar sofrendo com muitas coisas que estão já acontecendo, né? Então, é isso, gente, mas é um assunto assim bem extenso, sabe? É, João Pedro, você pode. Ah, isso. desculpa, eu fazendo aqui o papel do moderador. Gente, há muito tempo no GT Cidade. Luana já está acostumada a coordenar o negócio. Não, Enfim, João Pedro, pode falar, amigo. Opa, boa noite aí, pessoal, tudo bem? Então, isso concordo com tudo o que vocês falaram até agora. Eu enxergo, assim, essa parte de trabalhar a sustentabilidade nas comunidades com três passos, assim, na minha cabeça. Eu acho muito importante, principalmente os líderes comunitários, estarem envolvidos nesse processo na parte de conscientização da comunidade,
principalmente nos temas relacionados à sustentabilidade e meio ambiente. Eu trabalho fazendo oficinas, eu tenho um coletivo que trabalha com educação, eu vejo muito isso nos jovens quando a gente vai levar esses assuntos de meio ambiente. É a falta de pertencimento que esses jovens têm em relação ao local que eles vivem. Então, assim, a gente pode até chegar com os assuntos falando, sei lá, gestão de resíduos ou qualquer coisa desse tipo, só que eu sinto que os jovens e principalmente as pessoas daquele local, elas não se sentem pertencentes, e elas não sabem como que aquilo vai impactar elas naquele local específico. Então, assim, eu acho muito importante essa participação dos líderes comunitários nessa conscientização, principalmente para incluir essas pessoas, para aí sim a gente conseguir engajar um número de pessoas interessantes para a gente começar a trabalhar as políticas públicas. E nas políticas públicas, bom, a gente tem várias referências muito boas, e hoje em dia a gente tem a Agenda 2030, né, que está aí desde 2015, e com ela a gente já consegue trabalhar muitos indicadores e metas. E a parte muito boa da Agenda 2030 é que todas as metas e indicadores que a gente pode trabalhar, elas são moldáveis para aquela região ou localidade que a gente está trabalhando. Então, a gente coloca a realidade daquele local para a gente definir as metas que a gente quer alcançar. Então, da parte de engajamento, eu acho que é isso, é muito de envolver primeiro as pessoas, trazer esse pertencimento do local, né, para fazer elas se sentirem interessadas a se engajarem e trabalhar com esse interesse das políticas públicas. É isso, obrigado. Perfeito. Inclusive, queria fazer um adendo que o João Pedro e a Mariana, eles têm uns projetos muito legais aí. Tem umas leves stalkeadas na internet que o João Pedro e a Mariana fazem parte do Mapa Educação. E aí eu fiz o meu papel de jovem de stalker, né? Mas, enfim, vou passar para Miele. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Primeiro, eu quero agradecer. Nossa, eu amei demais estar aqui com vocês hoje. Parabéns, Luana, parabéns, Renan. Achei que vocês foram. Elucidaram, né, muito bem todas as questões. Então, muito obrigada. E a segunda coisa que eu ia falar é que talvez seja um pouco clichê, assim, a minha pergunta. Mas eu fico me perguntando o que nós, enquanto jovens ativistas, além, né, de, claro, debater essas questões e, enfim, estar aqui, participar, mas de que forma que a gente consegue contribuir ainda mais, sabe? Eu fico me perguntando, assim, se a gente consegue fazer um pouco mais, de que forma que a gente consegue fazer um pouco mais, levando essas questões para dentro da universidade, porque eu sinto que às vezes também fica muito nos meios acadêmicos, entende? É, Enfim, não sei se vocês me entenderam, mas meio que essa é a minha questão. não, sim, super entendo. Aí depois a gente volta puxando todas essas partes de falas. Mas, Raquel, com você. Oi, gente, boa noite. É, a minha pergunta tem um pouco a ver com o que o João Pedro e a Aniele já falaram. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Renan e a Luana pela apresentação. Foi bem interessante ver essa perspectiva geral, assim, do tema. Eu tenho estudado sobre direito à cidade da perspectiva do direito, né? Agora, enfim, na faculdade e tal. é, Dentro da faculdade de Direito, falar sobre direito à cidade e, por causa disso, por uma visão bem mais técnica, vamos dizer assim, e política, e não tanto da mobilização. Na prática, né? Porque no discurso a gente fala sobre isso, mas na prática é mais essa questão mais técnica e jurídica, etc., de instrumentos e tal. E aí a minha pergunta é mais uma curiosidade, eu acho, porque conforme eu fui aprendendo assim sobre direito à cidade, principalmente da relação de direito à cidade com justiça climática, foi me parecendo ao mesmo tempo uma questão super complexa e como eu posso dizer, radical mesmo, que é um tema que força a gente a pensar em soluções muito radicais e de transformações
muito profundas na sociedade, o que naturalmente se torna, não naturalmente, mas que o discurso pode parecer muito impossível para as pessoas, sabe? Muito utópico, vamos dizer assim. E isso eu sinto que é uma dificuldade até das pessoas aderirem a essa pauta, porque parece uma coisa muito longe, essa transformação da cidade nesses termos de sustentabilidade real e não só de, tipo, capitalismo verde, é muito estrutural. E aí, eu sempre acho muito difícil trazer essa questão de uma forma que engaje as pessoas para se preocuparem com isso, porque ao mesmo tempo que é muito estrutural, também é muito imediato, é muito do nosso dia a dia. E tem a ver com todo mundo. E eu sinto que não tá, essa pauta não tá no debate das pessoas como uma coisa central que ela é para todas as camadas da população, na minha opinião. E eu sou uma pessoa do centro, né? Eu moro numa cidade, numa capital e tal. E mesmo assim, é muito. Eu acho muito difícil falar direito à cidade de uma forma que mobilize as pessoas, que elas acreditem nessa pauta como uma coisa realmente transformadora e possível. E aí a minha pergunta para vocês é como vocês têm feito isso? Tipo, como vocês têm trabalhado essa questão de uma forma que, que vocês consigam convencer as pessoas de que isso é um assunto que não diz respeito só a um grupo, sabe? Enfim, e eu não sou do Engaja ainda, eu tô na jornada e tal. Então eu não sou exatamente ativista, eu tô mais na academia, vamos dizer assim. Então pra mim é difícil fazer essa correlação, sabe? E aí eu queria ouvir de vocês. Ai, que tudo, amei. Vamos fazer assim. Vocês querem responder agora? Ou a gente vai para a fala da Lorena e aí a gente retorna para a resposta. O que é que vocês acham? Eu acho que é bom a Lorena falar. Pronto. Lore, com você. Boa noite, gente. Primeiro parabenizar o Renan e a Luana, né? Eu adoro esse GT, gente. Sério, já tinha visto, já tinha vindo antes, que a Luana já tinha me chamado. Mas agora eu tô na jornada, viu, Luana? Me espere. Não, gente, era só pra falar mesmo uma coisa que tá acontecendo aqui em Fortaleza, né? Porque vocês falaram de enfim, de vários locais. E aí, recentemente, no sábado agora, eu tava numa reunião enfim, de um local que eu participo, né? Que é a Rede Reaver. E aí lá tinha um dos jovens falando sobre o território dele, que é o Vicente Pison, é um bairro daqui de Fortaleza. E eles estão fazendo já assim, né, uma usina de dessalinização. E aí ele estava falando exatamente que tinham fechado a praia, né? E as pessoas que moram próximo à praia não estavam conseguindo nem ir para a praia. E aí, exatamente, a gente está falando sobre o direito à cidade, né? Eles não estão conseguindo ir para a praia que eles já iam, tipo, sempre, né? A comunidade sempre esteve lá. E aí ele estava falando sobre isso para mim, e eu fiquei, meu Deus, eu queria compartilhar aqui, né? Porque acontece muito. Aqui no Ceará também já aconteceu no Cumbe, que foi com a energia solar, né? Que eles fizeram as usinas próximo a uma comunidade quilombola, e aconteceu a mesma coisa, já não é contexto mais urbano, né? Já é rural. Mas, enfim, tem todas essas problemáticas. E aí o Renan falou também sobre as baixadas, aí eu lembrei um pouquinho disso também. E é super sobre isso, né? A gente às vezes está falando sobre esses contextos, e são tantos contextos na cidade, tanto direito e justiça ambiental que está faltando, que a gente fica assim, meu Deus, para onde é que a gente corre? E aí esse menino veio falar comigo, né, que ele é da juventude de lá e tava falando assim, que exatamente a comunidade não sabia isso que uma pessoa falou já aqui, né, uma das falas, que era exatamente a comunidade não sabia que o pertencimento que ela tinha, né, naquele local, tipo, eles estavam a empresa, né, tava falando com eles, a gente vai dar casas melhor para vocês, não sei o quê, para vocês saírem daí. E aí eles acreditam, né, que vai acontecer realmente isso, sendo que na verdade não é isso que acaba acontecendo. E aí eu falei com ele que a gente vai até tentar fazer uma campanha, né, para ver o que acontece com a galera de lá, para poder eles sentirem esse pertencimento mesmo, de estarem morando próximo à praia e de estarem naquela comunidade. E aí era só isso mesmo que eu queria falar, por isso que eu disse que não era uma pergunta, eu não queria muito fugir do assunto. Mas é isso, boa noite, Renan. Beijo todo mundo aí. Beijo, Luana. Diva, dessa vez termina a jornada. Vem aí, Lorena não engaja, amo que amo. Enfim, Lua e Renan,
podem responder a pergunta da Raquel, e aí a gente vai encaminhando para os pormenores. Posso iniciar, gente. Vou falar aqui de uma forma resumida, assim, não me prolongar muito, né? Então, você vê a primeira pergunta, né? Como os ativistas. O que podemos fazer para esse direito à cidade, que também se relaciona muito com a pergunta, com a outra pergunta, né? Essa falta de mobilização justamente das pessoas. E aí, gente, assim que eu entrei na universidade, gente, as pessoas ficam assim, caramba, como assim? Cidade? Nossa, nada a ver, sabe? E aí, quando a gente vai estudar, a gente consegue justamente perceber que o direito à cidade é justamente a porta para muitos outros direitos, né? Assim como a moradia, a gente fala sobre a moradia. Então, gente, é totalmente importante falar sobre essa temática, né? Então, mas a questão é que a gente às vezes não consegue ver a cidade como um ponto de partida, como um grande guarda-chuva para outros direitos. E aí, a partir do momento que a gente não tem esse conhecimento, a gente fala assim: não, o direito à cidade não é importante, não é um direito fundamental, sabe? A gente não está vendo como um direito, a gente está vendo assim como algo opcional. Mas a questão, gente, é sobre essa questão da mobilização, do que a gente pode fazer enquanto ativista, é justamente abrir esses debates, né? Então, por exemplo, um desses espaços que eu utilizo bastante é justamente o GT Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, todo tempo a gente está trazendo essas temáticas para a gente começar a conversar. E as pessoas que estão dentro presentes são justamente as pessoas que vão mobilizar, e vão mobilizar, vamos abrir. E muitas das vezes que a gente trouxe alguma temática, algumas pessoas falam assim: caramba, nem imaginava que isso se relacionava à cidade, sabe? Então a gente consegue perceber que está tudo muito entrelaçado. E quando a gente fala sobre cidade, não é só sobre cidade, a gente também está falando sobre saúde, educação, saneamento básico, transporte público. Violência urbana e dentre outros, né? E dentre outros direitos que estão ali, é resguardado justamente pelo direito à cidade. Então, quando a gente fala sobre essa questão de como mobilizar, eu acho que é um dos pontos de partida é justamente começar a conversar, mas não somente eu falei aqui do GT Cidade, mas uma das portas, né? Uma das possibilidades, mas também abrir debates para muitos outros lugares. Eu, por exemplo, eu estou sempre correlacionando qualquer pauta, né? Se cabe, né, gente? Também tem que ver isso ao direito à cidade. Então, se tem alguma discussão sobre transporte público, a gente, transporte, saúde, sempre estou falando sobre a cidade, né? Sobre acessibilidade também, que é muito importante. Então, recentemente aqui em São Luís, a gente teve a temática do passe livre. E eu, assim, passe livre, que é direito à cidade, gente. A gente precisa também conversar sobre isso. Então, correlacionar justamente essas pautas. E Gente, também participar das conferências, dos eventos que tem. Teve as conferências sobre a cidade, gente, só que eu não estava muito envolvida, mas normalmente tem essas conferências, espaços de debate. Então, é um excelente lugar para a gente estar, ocupar, para a gente conversar justamente sobre essa temática, né? E também se unir, gente, se unir com outros jovens ali que estão justamente conversando sobre. E a gente tirar justamente esse assunto dos muros da universidade e a gente trazer para campo, porque até eu estou dentro desses espaços, eu consigo justamente ver o quanto é discrepante, sabe? O quanto que a gente estuda dentro da universidade, muito parte teórica, e a gente não tira quase nada, entendeu? E a gente fica só dentro disso. Isso. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa para justamente tentar acessibilizar e democratizar todo esse conhecimento adquirido, né? E esse deveria ser um movimento não somente meu, individual, mas também coletivo, né? E aí a gente faz justamente isso, né? E eu acho que é isso, gente. Dentre outras muitas possibilidades, então o primeiro passo talvez entre para o GT de comunidade, de cidades e comunidades sustentáveis. Fazendo o merchan dela. Com certeza. Abalou. Boa. Eu vou. Primeiro, obrigado pelas perguntas, pessoal. Achei muito coerente assim, as perguntas que vocês trouxeram.
Eu não vou falar o nome de todo mundo de que perguntou, porque eu já esqueci, minha memória é péssima. Mas anotei aqui, né, que a primeira pergunta foi sobre como a gente pode contribuir mais. E aí, qual é a minha perspectiva? Eu acho que hoje a gente vive uma disputa de discurso, assim. A gente tem, por um lado, eu vou entrar aqui nos termos políticos, né? Mas a gente tem a extrema-direita que está muito organizada nos últimos tempos e muito organizada principalmente pelas redes sociais. Então, né, TikTok, essas coisas, campanhas aí por Zap Zap que a gente viu nas eleições, mas a gente está no lugar de disputa do discurso com essas organizações e com esses movimentos. Então, movimentos que muitas vezes vão pautar uma falta de crença com o que as mudanças climáticas, vão criar notícias falsas. Então, eu acho que uma forma da gente contribuir é a gente dialogar de uma forma simples e fácil com quem está na nossa rede e quem está próximo da gente, um vizinho, uma vizinha. Acho que dentro da universidade são pessoas que acessam informação muito mais fácil e por isso vai ser mais fácil, de certa forma, conversar com essas pessoas, ou a gente vai ter mais pessoas já parcialmente conscientes. Mas quando a gente está em territórios onde a informação não chega, onde a gente não teve tanto acesso à educação e a informação vai chegar através de redes sociais, por exemplo, é, essa pessoa ela já vai estar alimentada desse discurso que é muito difícil de a gente desconstruir. Então, acho que uma coisa que eu faço e que eu trago como sugestão essa pergunta, né, de como contribuir, e a segunda pergunta foi como vocês têm meio que convencido a trazer essa pauta. Eu acho que a minha primeira sugestão é essa, dialogar e entender que a gente está disputando esse discurso com outras forças e que a gente precisa se organizar para trazer mais pessoas para o que a gente está advogando e para a nossa luta pelo direito à cidade. Então, acho que ter essa noção de que a gente está nessa disputa, as redes sociais elas vão estratificar, né? Então, ela vai entregar cada vez mais aquilo que você quer ouvir e você não tem outras versões de conhecimento. Então, sei lá, eu tenho um vizinho que sempre a fonte de informação dele é TikTok. E ele sempre vai, traz informações super ele tem acesso a informações que nem sempre são verídicas, são fatos. Então, a minha forma de contribuir, às vezes, é conversando com as pessoas que estão no meu redor, que têm uma visão diferente da minha, e que eu não vou tentar conversar, não vou tentar convencer essa pessoa, mas eu vou tentar trazer a minha versão em outras palavras, através do que eu estudei, de uma forma que conecta. E aí, o meu segundo ponto é esse. é, Adaptar o discurso com o que conecta com aquela pessoa ou com aquela organização. Quando eu estou aqui em São Paulo, eu fico numa cidade que chama Ferraz de Vasconcelos, que é uma cidade dormitório, uma periferia da cidade de São Paulo. É uma cidade das pessoas só dormem aqui e vão trabalhar em São Paulo, passam o dia inteiro no transporte público e tal. Por isso, uma questão que conecta muito com as pessoas daqui é a longa jornada de trabalho, né? Perdão, a longa jornada de transporte. Você gasta 2 horas para chegar no trabalho, já chega cansado, 2 horas para voltar. Então, como o direito à cidade ele é muito complexo e tem diferentes facetas do que a gente passa, você pode falar com as pessoas com aquilo que mais, levantando aquilo que mais conecta com ela. Então, por exemplo, aqui na minha região, a questão do transporte, da distância para chegar no trabalho é uma questão que conecta muito. E aí, o último sugestão que eu tenho, barra conselho, é começar pelo simples também. A gente não precisa começar sugerindo ou construindo um plano muito robusto de adaptação, não sei o que, não sei o que lá. A gente pode começar, por exemplo, com, pô, vamos pintar o muro da escola para ficar mais bonito, né, acabar um pouco com essa poluição visual. Vamos pegar uma rua e ver se a prefeitura autoriza para a gente fechar ela no final de semana para as crianças poderem brincar, a gente ter
acesso aqui. Então, começar pelo simples, pelo que mais conecta, para depois ir escalando esse trabalho, e aí automaticamente as pessoas vão entendendo um pouco mais o que significa esse direito à cidade. Então, acho que essas são as minhas sugestões, assim para quem perguntou sobre como que a gente tem abordado esse tema, como contribuir. Começar pelo mais simples e começar pelo que faz sentido para aquele grupo. Então, na sua universidade, qual é o aspecto do direito à cidade que mais incomoda? Onde eu estudava, a gente tinha uma puta dificuldade com os ônibus, com os fretados para chegar na estação de trem. Então, vamos começar com isso. E depois a gente escalona o debate sobre acesso à cidade. Na sua rua, o que mais pega, assim? É o esgoto a céu aberto? É a falta de segurança pública? Várias pessoas são atropeladas? Então, ver o que faz sentido pro território e começar por isso, pelo que conecta e pelo que é mais simples, para depois ir escalonando e criando essa cultura com as pessoas, né? Perfeito. Agora eu vou pedir para quem puder ligar a câmera para a gente tirar nossa fotinha, já que eu sou uma pessoa blogueira de Instagram, então eu preciso de fotos para o Instagram, tenho que alimentar o meu ego blogueiro. É isso. Vamos ver se eu consigo tirar essa foto. Quem tá com o computador aí em casa, por favor? Francis, você consegue tirar print? Eu estou Ele tá tentando ligar a pegando em câmera, se a tela? câmera Não é não possível que nem pra tirar um conseguiu. print do notebook não presta, Francis. Olha, Gente, minha mãe! Oi, meus filhos! Arrasaram hoje, gostei. O palestrante, os ouvintes. Amo meu GT. Venham pro GT como é, Clima, viu? como é que tira print em computador, gente? Eu não sei. Eu geralmente coloco tiro na câmera do É, celular. é Aperta Ctrl F, parece. Ctrl F. O É pior é que isso, gente? depende muito do F. notebook. Gente, ninguém tá no notebook aí pra fazer essa fé, não? Eu tô, mas eu não sei. Eu sou. Peraí, deixa eu Ô, o botar Francis aí tá tão fofinho com. Como é o nome, gente? Papel de fundo de parede? tela. Fundo de tela, isso, que eu sou péssima, não sou das comunicações. Deixa eu ver se meu notebook vai funcionar, se meu Eu computador. posso. Você Eu consegue? ajeitei aqui. Ai, São ótimo. duas telas. Valeu. Isso. Gente, antes que eu Então, trave. Se eu travar vai ficar feio, eu. Tá ah, aparecendo todo mundo numa tela só, Lua? não. Tem a opção de mudar em configurações. Deixa eu ver Eita, se aquela eu, manja do Zoom. deixa eu ver se eu acho. Gente, eu não suporto o Zoom. Eu também sou mais o Mits, confesso. É Eu mais fácil. também. Aqui Ai, no. não me fala Mas em de. galeria tá mostrando todo mundo já o meu. Em galeria. É porque eu não sei tirar print, meu Deus. Mas assim, Qual o teu eu já tiro notebook, mais print. Francis? Acer. Acer. Acer, sei lá. Peraí. Peraí, que aqui a gente faz ao vivo. O jeitinho engaja de ser. Tu vai ter um nome print screen. Eu tô tirando toda apertando aqui. Ai, foi. Aí o que vai, vamos lá. Print screen. É só Ele clicar nele. descobrindo a tecnologia agora. Aprendi. Aí tem Deu certo, aqui. Francis? Deu. Tirou várias, vai fazendo. Não, vai outra. A alegria dele por conseguir. Mas eu não sei se salvou. Vai salvar, Ai, que meu eu vou já te Deus. ensinar como faz. Tirou? Tirei. Aí, espera. Agora, como tu tirou mais de uma para elas aparecerem todas, tu vai colar pode ser em qualquer conversa do WhatsApp e aí tu Gente, não coloca. foi. Ai, Foi Jesus. mais cortada que mico. Vamos de novo. Parem de Vamos mandar lá. mensagem. E disseram que os jovens são melhores em tecnologia. Quem disse mentira? Renan. Gente, eu já tenho quase 30. Vocês me respeitem. Ele é jovem há mais tempo, gente. Francis. Eu estou tentando. Oi, gente, eu tirei, Tá só não sei se ligada? ficou boa. Quem tá falando que tirou? Fala o nome, por É favor. sal. Consegui, tô enviando Já, no grupo só dos manda pra corrinhos. gente. Manda no grupo do GT, por favor.
Eu Salve, mandei no grupo dos Tchau, faz corres. tudo. Meu Deus, chega meu botox. Obrigada, Salva a Chau, por tela. salvar a pátria. Solicita-se formação em equipamentos para a diretoria Botou executiva. sua tela. Eu Utilizar. apoio. Ai, mas eu não gostei não das minhas fotos, então ninguém vai postar. Oxi, Ah, não vai? eu tapo sua cara, amigo, não tem preocupação. Podemos ir? Acredito que sim. É isso, Eu gente. acho que Ficaram só feias, a agradecer culpa não é também, né, minha, tá? pelo espaço. Muito obrigada às 28 pessoas que ficaram aqui, numa segunda noite, olhando um monte de jovem falar, uma coisa assim, né? Sim, muito obrigada a todo mundo. Aguentaram o Francis também, uma coisa única e rara de acontecer. Mas é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Luana. Muito obrigado, Renan. E é isso, gente. Mais um dia da trilha formativa entre crises e crises terminada. Uhul! Deixa eu parar a gravação. Obrigada, amores. Olha, daqui a 2 semanas tem mais, viu? Daqui a 10 dias, quer dizer. Eita, Se que é mais. preparem, estejam aqui conosco.